Olá, crianças, tudo bem com vocês? Tia Thaís está muito bem, passou a semana muito bem, graças a Deus. Espero que vocês aí na casa de vocês também tenham tido uma semana abençoada. Então hoje a tia vai contar uma outra historinha para vocês e eu queria saber quem já conhece essa história. Essa é uma história muito legal. Vamos lá. É a história que conta quando Jesus andou sobre as águas. Isso, é isso mesmo. Essa história a tia colocou aqui para vocês saberem onde fica. Olha lá, ela fica na Bíblia, né? Aqui a palavra de Deus, essa daqui é a Bíblia da tia Thaís. Ela fica no livro de Mateus, no versículo 14, no capítulo 14, o versículo do 22 ao 32, vai contar essa historinha super legal de Jesus. Então a tia vai contar a história para vocês agora, tá bom? Então, primeiramente, como a gente sempre faz, agora a gente vai fazer a nossa oração para começar a nossa aulinha abençoada, tá? Então vamos lá. Fechando os olhinhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma semana de vida. Te pedimos que o Senhor continue cuidando das nossas famílias, Senhor, de todos os irmãos da igreja, Jesus. Abençoa cada um, cobre com teu sangue, que nada falte, desde saúde, o alimento, a fé nesses momentos difíceis. Que o Senhor esteja com cada família, com cada criança. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, primeiro eu vou contar por que a tia resolveu falar dessa história para vocês hoje. O Arthur, ele estava ficando uma criança muito medrosa. Ele tinha medo de tudo. Ele ia no banheiro, a tia tinha que ver ele no banheiro, porque ele tinha medo de ir sozinho. Se ele subia pro quarto, a tia tinha que subir com ele, porque ele não conseguia ficar sozinho no quarto dele. E aí eu falei para ele, filho, isso não é legal, você não precisa ter medo. Porque aqui é a nossa casa, não tem nada que vá te assustar. E em primeiro lugar, porque Jesus mora no seu coração. Então não tem para que a gente ter medo de andar dentro da nossa casa e em nenhum outro lugar, porque Jesus ele vai estar sempre com a gente, se assim a gente quiser. Lembra que a tia já falou? Se a gente chamar Jesus para morar com a gente, para morar na nossa casa, para habitar no nosso coração, ele vai estar sempre com a gente. E foi assim que a tia falou pro Arthur. E aí a gente conversou bastante, a tia orou bastante por ele. E hoje, graças a Deus, ele tá bem melhor. Mas eu achei importante vir aqui contar para vocês um pouquinho disso, para que vocês também não fiquem com medo, porque Jesus não gosta que a gente tenha esse tipo de medo, porque a gente não precisa ter esse tipo de medo, tá? E aí, para falar um pouquinho desse medo, a tia trouxe essa historinha, onde Jesus anda sobre as águas. Então, como aconteceu? Teve um dia que Jesus estava falando da palavra de Deus lá num lugar bem longe. E aí ele terminou e falou assim para os discípulos: vocês entrem no barco e vão lá andando pelo lago, que eu vou subir no monte e vou fazer minhas orações como de costume. E assim os discípulos fizeram. Foram para o barco e Jesus foi orar. E aí, uma certa hora da madrugada, Jesus terminou sua oração e foi encontrar esses discípulos lá no barco, onde eles tinham ido. Só que tava uma tempestade muito forte. Tá vendo aqui, ó? As ondas, ó, tava muito forte. Os discípulos estavam dentro do barco e eles estavam começando a ficar com medo, porque o vento estava balançando muito o barco e tudo se tremia. E aí o que aconteceu? No meio de toda essa tribulação, de toda essa tempestade, eles viram uma pessoa andando sobre as águas e vocês sabem que isso é impossível. Só não é impossível para Jesus, porque ele pode tudo. E aí eles pensaram, meu Deus, já não bastasse essa tempestade, ainda tá vindo um fantasma pela água. Isso não pode ser verdade. E aí Pedro olhou bem de pertinho e falou, não, gente, não é um fantasma, é Jesus. Mas ninguém acreditou que era Jesus, porque nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas. E aí, no meio daquela tempestade, aquelas ondas bem fortes, tudo bem forte, os discípulos olharam e falaram, nossa, tem alguém vindo sobre as águas, o que será que está acontecendo? A gente nunca viu isso acontecer. E aí, Jesus falou assim para ele, calma, tenham coragem que sou eu, é Jesus que está aqui andando pelas águas. Aí Pedro olhou e falou assim,
eu não acredito que é o Senhor. Se for o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas junto com você, Jesus. E aí, o Jesus falou, vem então, Pedro, para você acreditar que sou eu que estou aqui. E assim fez. Pedro foi lá, ó, andar sobre as águas, tá vendo, ó, junto com Jesus, ó. Jesus estendeu a mão aqui, ó, e Pedro foi indo andando, igual Jesus, sobre as águas. E aí, o que aconteceu? No meio dessa caminhada, Pedro começou a olhar para os lados do mar e o mar já tinha se acalmado, só com a presença de Jesus. Mas ainda tinha muitas ondas, fazia muito barulho e ele foi começando a ficar com medo. Mesmo sabendo que ele estava andando em direção a Jesus, que Jesus estava esperando ele ficou com medo. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, Pedro começou a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Porque Jesus estava lá. Jesus falou para ele, Pedro, não tema, eu tô aqui, eu vou segurar a sua mão, eu estou contigo, pode vir. Mas mesmo depois do que Jesus falou, Pedro teve medo e ele afundou. E aí ele começou a pedir socorro, socorro, Jesus, socorro, eu tô afundando, eu tô me afogando, me ajuda. E Jesus, mais uma vez, na sua bondade, com o seu amor, sem medidas, foi lá, estendeu as mãos novamente para Pedro e tirou ele desse mar. E aí os dois subiram lá no barquinho, ó, tá vendo? Ó, Pedro tá todo molhado e Jesus tá aqui com uma carinha de alegre. Por quê? Porque assim como eu falei pro Arthur, eu quero falar para vocês também. Vocês não precisam ter medo das coisas. Claro que a gente uma hora ou outra vai ter um medo, é normal, mas não precisa ter medo de tudo. Não precisa ter medo de ir no banheiro, não precisa ter medo de ficar sozinho no seu quarto, não precisa ter medo de sair de casa sem o papai e sem a mamãe, se vocês estiverem com algum adulto, que o papai e a mamãe confiem, vocês não precisam ter medo. Medo não é uma coisa boa, não é para ele morar no coração de vocês. Porque lembra aquela história que a tia contou lá da Páscoa? Que Jesus veio aqui na terra, ele deu a vida dele por mim, por você, pelo papai, pela mamãe, para livrar a gente dos nossos pecados, para tirar tudo aquilo de ruim que está na gente. Então, por mais que a gente seja pecador, por ser humano, a gente não precisa ter medo, porque Jesus está no nosso coração. E assim como diz uma outra parte da Bíblia, e eu ensinei para o Arthur também, eu também quero que vocês aprendam a fazer isso, porque é muito importante. Se vocês tiverem medo, alguma coisa, é para vocês, onde vocês estiverem, não tem que ter vergonha, tá? Porque Jesus é maravilhoso e ele está sempre disponível para ouvir a gente em qualquer situação. Então, se vocês tiverem algum medo e não souberem o que fazer, sabe o que vocês fazem? Vocês fechem os olhos e orem a Deus, orem a Jesus, que ele vai ajudar vocês, ele vai tirar todo esse medo, toda essa angústia do coração, assim como ele fez com o Arthur. O Arthur hoje ele não tem mais medo de ir no banheiro sozinho, porque ele sabe que Jesus está sempre olhando por ele, por mais que a gente não possa ver, e a mamãe e o papai também estão sempre com ele. Então hoje ele não tem mais medo. E quando ele tem medo, ele faz o que a mamãe ensinou. Ele fica quietinho e faz a oração dele para Jesus tirar tudo aquilo que não é agradável do coração dele. Então a tia quer deixar essa palavra para vocês, para que se alguém tiver com muito medo, que isso daí saia da vida de vocês, porque isso não é uma coisa legal. Jesus não quer crianças medrosas, não. Porque ele tá sempre ao nosso redor, cuidando da gente, amando a gente, fazendo tudo de melhor que ele puder pra gente. É só a gente aceitar e chamar ele pra viver do nosso ladinho, tá bom? Então essa é a historinha de hoje, tá? A tia vai ver se consegue enviar para vocês um desenhinho para vocês pintarem sobre essa historinha. Vocês estão com saudade de pintar? A tia tá com saudade de fazer os desenhos para vocês pintarem. Então eu vou mandar também o desenhinho, se o papai e a mamãe puder imprimir, vocês pintem bem bonitinho, tá bom? E aí domingo que vem, como a gente vai voltar aos nossos cultos, né, lá na igreja, por mais que a gente não fique lá na salinha lá embaixo, a tia vai ver cada um de vocês e vão matar um pouquinho da saudade que a gente sentiu durante todo esse tempo, tá bom? Então vamos orar novamente pra gente finalizar essa historinha de hoje, tá bom? Fechando os olhinhos, curvando a nossa cabeça. Papai do céu, muito obrigado, Jesus, pois o Senhor tirou todo o medo do coração do Arthur. Agora ele é uma criança que ora,
Jesus que segue os seus caminhos, que não tem mais medo de qualquer coisa, porque o Senhor habita no seu coração. Que todas as crianças da nossa igreja e de outras igrejas também, todas as crianças do mundo, elas consigam também, Senhor, tirar todo esse medinho que às vezes fica guardado lá no fundo e que incomoda. Que elas possam orar, pedir a sua presença na vida delas, Jesus, que elas sejam crianças abençoadas e corajosas, pois é assim que o Senhor quer que a gente seja. Muito obrigado porque o Senhor sempre está presente na nossa vida, cuidando da gente, da nossa família e nunca tem deixado faltar nada. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e glória a Deus. Então, essa é a historinha de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado e nada de medo mais, viu? Cancelem esse medo se algum de vocês tem, tá bom? Em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada, fiquem na paz de Deus e as crianças que estiverem domingo na igreja, a tia vai dar um tchauzinho bem de longe, porque agora a gente não pode nem abraçar e nem beijar por causa do vírus, tá bom? Mas logo, logo tudo isso vai passar, a gente vai voltar para nossa salinha, a tia vai continuar contando as histórias para você e vai encher vocês de abraços e beijinhos, tá bom? Então fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau!